Estamos de volta com Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Marise, então, de onde vem isso tudo? Quer dizer, como é que é essa história? Protesto, não protesto? Tá feliz, tá descontente? Então, como eu digo, na verdade o pessoal começou com movimentos sociais requerendo mais ajudas do governo. E como eu estava falando, o pessoal, para ganhar as bolsas, presídio e etc., as mães mandavam os filhos para os presídios para engravidarem e terem aquele auxílio que é muito maior do que qualquer trabalhador que levanta cedo, enfrenta situações difíceis. Então eu acho que tem um cunho. Os outros países estão pegando o barco agora para ver se existe uma melhoria social. Só que eles têm que lembrar que por 80 anos as coisas funcionam. Depois é o que levou à decadência da Rússia e etc. Inclusive, a gente estava falando aqui no intervalo, agora lá no Ceará, você sai do presídio para regime aberto e você tem passagem de ônibus, transporte público de graça. Esse é um negócio. Né? Quer dizer, o Brasil atinge um nível de populismo, de welfare state, de paternalismo, que não é só pro pobre, é para quem não devia ter benefício nesse sentido, né? É uma coisa surreal. É surreal. Mas então, André, é possível fazer esse paralelo entre Brasil? O Brasil né? A gente pode, eu sou você ontem, eles são eu sou você amanhã. Tem esse paralelo com os protestos no Brasil de 2015, 2014 ou não? São situações separadas, com motivos separados? O grupo do Passe Livre talvez tenha uma ligação com o grupo, né? Porque depois do Passe Livre, a gente, como a Mari falou, a gente teve outros movimentos, né? Do Vem Pra Rua, do MBL e tal. Eu acho que essa linha do Passe Livre, que arrumou o pretexto também, né, da passagem, estava comentando com a Mari, parece que eles criam bagunça para o governo ter mais poder e ter justificativa, né, Mari? Para você poder estar agindo e aí o governo vai crescendo porque o povo estaria achando, apoiando, né? E essa aí eu também não gosto de falar o que eu não sei, né? É tudo achômetro, mas a gente já sabe que tem uma organização, né, da América Latina aí, que o pessoal se junta, tem o tal do Foro de São Paulo, né? Que é um pessoal grande, que tem grandes planos, né? E parece que tem um pouco de alinhamento com essas badeiras que estão acontecendo, que não é dos metrô, não são os 17 centavos de real, né? Que seria a forma que é aquela manifestação, né? Manifestações agressivas, né? Então eu realmente acredito que tem alguma coisa diferente aí, né? A minha esperança é que aconteça em outros países exatamente o que aconteceu aqui. O negócio fique tão escabroso, tão bizarro, que as pessoas começam a olhar e falar, peraí, deixa eu tentar entender um pouquinho o que é essa política aqui. E aí vem, né, a gente teve isso, né, veio essa situação política muito complexa, um boom de todo mundo querendo entender por que isso estava acontecendo, e aí você tem um volume muito maior de pessoas se informando sobre política, de criando movimentos novos, falando de liberdade, falando de outras posições políticas que até então não faziam parte da hegemonia política do país. Então a minha esperança é que esse tipo de caos e de conflito consiga trazer um pouco de consciência, um pouco de curiosidade nas pessoas a ponto de modificar um pouco os discursos e trazer novas alternativas. A gente sempre brinca e fala que ninguém criou mais liberais, libertários, anarcocapitalistas do que Dilma Rousseff, né? Ela foi porta-voz, foi né? A porta-voz principal dos últimos, 10 anos, foi ela, porque a pessoa olha e fala, cara, não é possível que seja isso que a gente tem pra hoje. O que mais que a gente tem aí? Né? Mariana, então, espero que isso aconteça no resto da América Latina, porque aí a gente se beneficia em conjunto, né? Exatamente. E na verdade, acho que de todo aquele movimento que nós tivemos no Brasil durante aqueles vários anos, esse foi o único ponto positivo. Foi fazer com que a população acordasse. A nossa população estava adormecida. Ninguém se manifestava, as coisas iam acontecendo, todo mundo concordava, ninguém se mobilizava, porque cada um muito ocupado com as suas coisas. O Brasil é um país de tamanho continental, então é muito difícil você organizar alguma coisa a nível Brasil inteiro antes das redes sociais se mobilizarem. Então, esse foi o grande ponto positivo. Todo o caos que se formou fez com que as pessoas acordassem.
é realmente isso, que os outros países, é o que eu espero que os outros países acordem a tempo de não deixar chegar no caos. Se bem que a Argentina, nossos irmãos passaram por uma situação bem caótica, a Venezuela está passando por uma situação que acho que pior também não tem como ficar. Então acho que o pessoal já acordou, só que lá eles já não tinham mais quase chance de reversão, não tinham mais força de se defender. De uma certa forma, infelizmente, o pessoal às vezes acaba aprendendo também da pior forma, né? A gente tem uma amiga que ela é alemã, namorou muito tempo um colombiano. Assim, enquanto a minha amiga alemã, ela não tinha completamente a visão de que o socialismo é uma coisa nociva, então assim, ela vindo do contexto político que a Alemanha tem, não, tudo bem você ter um pouco de welfare, tudo bem, porque para a visão dela aquilo tá dando certo, né? Mas quando ela comentava com o namorado dela sobre política, ele falava, não pode ser socialista, não pode virar socialista, eu tô ali do lado da Venezuela, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu não quero isso pro meu país, não. E os próprios venezuelanos também, né? Então hoje você vira, você vai conversar, não, isso eu não quero mais, isso não dá, já vi que não dá certo, né? Então você acaba criando essa consciência, infelizmente, da pior maneira possível, que é através do caos e através da tragédia, da miséria, enfim. Mas, de qualquer maneira, você cria essa memória, que é uma memória que hoje existe, por exemplo, na União Soviética, né? Você também consegue conversar com muitas pessoas que realmente compreendem o que é você defender uma ideia socialista, uma ideia comunista, você defender aquilo como algo que você quer que os jovens, sei lá, americanos, que nunca passaram por isso, nunca viram, não têm a menor ideia do que estão defendendo, não tem noção da proporção trágica que se defende com tanto calor, né, com tanto vigor. Mas aí, falando então de Venezuela e começando a entrar em casos específicos de cada um, a gente não chegou num ponto na Venezuela que se vê manifestações maciças com milhões e milhões de venezuelanos na rua, né? A proporção de pessoas protestando com relação ao total da população é imenso e não adianta absolutamente nada, porque o poder está embrenhado ali nos militares, a população não tem a menor condição de sobreviver, está comprovado que esses militares são comprados com dinheiro do narcotráfico. Então, assim, será que chegou numa situação de não retorno? Quer dizer, num ponto que não adianta protestar, não adianta ir para a rua. A única coisa que vai acontecer é morrer mais 10, 15 manifestantes e estudantes a cada vez que forem, vão tomar tiro mesmo e vai ser preso, torturado e etc. E vai chegar num ponto que não adianta o protesto, que não adianta reclamar. Porque aparentemente já existe uma consciência na grande maioria da população dos venezuelanos que socialismo é um erro, é uma coisa extremamente nociva, eles estão morrendo de fome por causa disso. Mas será que ao mesmo tempo já não chegou num ponto que não adianta mais essa consciência? O núcleo do poder ficou tão forte, tão militarizado, que é como em Cuba, né? Não adianta as pessoas quererem, o máximo que ele consegue fazer é fugir, né? Num barquinho feito de lixo. Ou será que não, que vai chegar um ponto, existe algum ponto de ruptura, ou não, vou passar 80, 90 anos na fome, na miséria total, como foi no leste europeu, e só então, por algum motivo, por alguma sorte, acontece alguma coisa. O que vocês acham? O caso da Venezuela é muito trágico, é muito triste. Acho que a Venezuela, o que está acontecendo é que, realmente, ele falou, o desvio do dinheiro está sendo todo para bancar os militares, porque enquanto os militares estiverem do lado do presidente, ele continua se mantendo no governo. Parece que é isso. E como todo socialista, a primeira coisa que eles fazem é, as armas são um problema, então nós vamos desarmar toda a população. E daí eles desarmam toda a população, armam a polícia, dão os golpes às milícias e daí a população não consegue se defender. E realmente quem se defende toma bala. Então, na verdade, é indefensável. Agora, o que a gente tem que ver, quanto tempo o presidente vai conseguir manter o pagamento dos militares? Se eles estão quebrados, esse dinheiro está vindo de algum lugar. Do narcotráfico. Portanto, aí que tá. Por isso que tem analista internacional dizendo não tem solução, não vai resolver. Porque em alguns casos o governo colapsa debaixo do seu próprio peso, né? Toda ditadura totalitária ela fica ali no fio da navalha e em algum momento ele desmorona justamente por causa disso. Em algum momento o militar diz, eu não vou matar alguém do meu próprio povo. A hora que, né? Tipo a Romênia, a hora que acontece isso, a ditadura desmorona. O que os analistas internacionais dizem, e eu queria a análise de vocês nesse sentido, é que o caso venezuelano é especial. Isso não vai acontecer
Porque o dinheiro que sustenta os militares é dinheiro do narcotráfico, que não vai acabar tão cedo. E, portanto, não tem solução. Eles chegaram num ponto de não retorno, que não adianta ir milhões e milhões de pessoas irem reclamarem, morrer inocente. Não vai resolver. Ao contrário de outros governos, como na Bolívia, que não é um negócio tão embrenhado no poder, vai lá, tem a manifestação, o governo acaba caindo. Ou impeachment, né, que é uma situação, uma saída institucional. O que alguns analistas dizem é, na Venezuela não tem nenhuma dessas saídas e a única saída para o venezuelano é fugir da Venezuela, que é o ponto que chegou em Cuba. Vocês acham que é isso? É esse desespero total mesmo ou não? Existe alguma saída, ou institucional, ou via de protesto? Como que você vê isso, Marisa? Então, eu acho que além do narcotráfico, ainda existe um outro dinheiro que vem por trás, na minha opinião, Marise, que vem da China e que vem da Rússia, esse dinheiro também. Porque eles são Rússia e Estados Unidos muito amigos, mas a única defesa que eles têm contra os Estados Unidos é o nosso continente, que está muito diretamente próximo dos Estados Unidos quando eles quiserem se rebelar por qualquer motivo. Então, para eles têm interesse em manter ainda, já que falhou lá, eles passam para outras pessoas. Acontece muito com medicamentos. Quando o medicamento já não dá mais certo no país, eles trazem todos para o Brasil. Porque o Brasil acaba usando. Então, em alguns lugares a dipirona é proibida, aqui é permitido, apesar da aplasia medular, de um monte de problemas, de efeitos colaterais. Mas tem muitas medicações que vêm parar aqui como teste também, como balão de ensaio. Então, aquelas coisas que a gente vê em filme da África, que eles usam os africanos lá com tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade, Isso. fazer aquelas cirurgias que Hitler também mandava fazer, Socorro. aproveitar os campos de concentração. Andréa, tem solução para a Venezuela? O que eu ia falar de protestos na Venezuela é justamente essa análise, que não tem solução lá, não tem o que fazer. É triste, lá a situação tá muito triste, realmente o pessoal tá cheio da Argentina, né? Que o pessoal não chegou no fundo do poço como chegou na Venezuela, e o pessoal não acordou tanto não, né? Na Argentina. Na Venezuela o pessoal tá passando muita necessidade e realmente, é o que a Marisa falou, quando tem o dinheiro que acaba, né? Mas se tem um dinheiro que tá alimentando e o povo tá rendido, porque é covardia, né? Que adianta a gente vai com flores ali, protestar com flores, né? E o cara com... Pois é. Não tem como, né? Talvez uma população reduzida se torne até administrável e até consigam sustentar e alimentar e dar certas condições. Mas é o problema do socialismo, tem sempre os amigos do rei. Então, os próximos ao presidente estão sempre recebendo alguma coisa. Você vê que tem muitas pessoas que têm uma classe social elevada que continuam lá, porque continuam recebendo benefícios. É o pessoal das empresas que ainda sustentam alguma coisa. Então, os amigos do rei, né? Os amigos do rei continuam. Sempre, né? Então, é a mesma coisa. E como ela falou, gente, o Hayek dizia muito claramente, não dá para coexistir social-democracia, não dá. Quando você é socialista, tudo que você faz é para ajudar, ou eles colocam como bem comum, só que tem uma pessoa que decide quem é a pessoa que vai receber aquilo. E nós vamos continuar, mas é no próximo bloco.